Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Meu nome é Juliana Zoquete. E eu sou a Thalita Casarini. E hoje o nosso episódio é dedicado às mulheres que estão tentando engravidar. Na realidade, a maior parte das mulheres passam a vida evitando a gravidez, achando que quando quiserem engravidar será rápido, fácil, mas nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes o processo pode ser longo e pode ser carregado de muita ansiedade, frustração e angústia. E é por isso que a gente recebe hoje no Saúde em Diálogo com Vida a psicóloga e psicanalista Mariana Guarizi. Ela vai ajudar a gente a entender sobre esse sofrimento emocional frente ao desejo de se tornar mãe. Mas antes, aproveita para já curtir, comentar e compartilhar esse episódio com as pessoas que possam se interessar pelo assunto. O Saúde em Diálogo começa agora! Mari, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz em falar de um assunto tão importante como esse. Seja bem-vinda ao Saúde em Diálogo. Muito obrigada, agradeço de coração o convite de vocês estar aqui hoje com vocês. Maravilha. Ô Mari, eu sei que você acabou de chegar do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, isso, falei certinho, né? Certinho. Bom, eu tenho certeza que você está cheia de conteúdo para falar para a gente sobre esse tema, mas eu queria saber, antes da gente começar o assunto, quem é a Mariana? Conta um pouquinho para a gente. Bom, sou jundiaiense, morei 16 anos em São Paulo e há 4 anos retornei, para Jundiaí, para fazer essa transição de carreira de muitos anos trabalhando em hospital, para o consultório e também por questões familiares, para ter minha segunda filha. Então sou mãe de 2, um menino, uma menina. E aceito desafios, Estou aqui para poder conversar, sempre aceito as propostas, o convite, mesmo que isso seja na minha trajetória profissional um desafio, mas eu acho bem importante, de poder compartilhar conhecimento e... Você tem uma trajetória bem interessante em São Paulo, como nos hospitais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e em Jundiaí com o seu consultório, e participando aí desse tema tão importante que é a questão da fertilidade, da dificuldade de engravidar, Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso hoje, então a gente fica muito grata de poder dar a voz, a uma especialista que trata esse lado emocional de todas essas questões. E hoje a gente vai falar muito sobre essas mulheres que estão tendo dificuldade de engravidar. Todo esse processo, essa dificuldade que impacta as pessoas emocionalmente. E eu gostaria que você começasse nos dizendo qual é o maior motivo que os casais que estão com essa dificuldade de engravidar buscam no seu consultório. Esse acaba sendo um caminho longo até a chegada no consultório. Acho que isso é importante pontuar, porque quando eles chegam, o casal ou principalmente a mulher, eles já estão num grau de sofrimento importante, Então, porque o processo, eles acabam, então a partir do momento que se decide, ter um filho, geralmente os casais então já estão abertos a engravidar e começam as tentativas, Então, esses casais, geralmente eles passam por muito tempo nesse processo de tentativas, e frustrações, e quando busca o acompanhamento médico, mais informações médicas, então primeiro eles acabam daí com o ginecologista, buscando mais um especialista em reprodução humana assistida, e o caminho para o psicólogo acaba sendo depois ainda, Então, muitos que já atuam nas clínicas, os psicólogos, e os que não atuam é quando o profissional mesmo, médico ou da área da saúde, ou quem tem contato com esse casal, acaba identificando ou indicando a avaliação psicológica, o atendimento. E eu acho que, desculpa até interromper, mas eu acho que é naquele momento em que eu acho que o casal já não aguenta mais, Já está saturado, estressado, esgotado. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque você deve ter aí já identificado quais são esses sofrimentos principais. Depois de tantas consultas, diagnósticos, tentativas, Quais são esses principais sentimentos ou sofrimentos que esses casais, essas mulheres passam quando elas chegam lá no seu consultório?
já vem muito carregado de frustrações, né? Então a parte emocional com primeiro um questionamento, né, do porquê com elas. Isso eu vou falar mais das mulheres nesse momento, depois eu falo um pouquinho do casal, mas as mulheres, né? O porquê com elas, por que não estão conseguindo engravidar. Sempre acharam que a possibilidade de gravidez estava garantida, né? Nunca pensando, será que eu vou conseguir ser mãe? Então, a partir do momento que se deseja ter um filho, é como se fosse realizar, né? A partir de então. Então, elas chegam com esses questionamentos, às vezes muito com uma sensação de culpa também por ter adiado o momento da maternidade, frustrada, né? Impotente. Tem uma ferida em relação ao feminino também, né? Porque antes a maternidade era até mandatória, né? Era como então toda mulher desejava ou queria ter filhos, né? Hoje em dia já não é mais assim, mas essas mulheres, né, que desejam e que quando vão engravidar, querem engravidar, encontram dificuldades, vem esse questionamento, né? Será que eu tenho uma falha, né? Então eu fracassei, meu corpo tem um defeito, né? Eu não sou capaz, né, de gerar um filho. Então muito marcada por todas essas dores e que daí traz também a questão do feminino, né? O quanto a maternidade muitas vezes está relacionada à feminilidade e fica que isso tudo vai sendo transformado até ao longo do acompanhamento e tem mulheres que hoje não desejam ter filhos, mas geralmente essas que encontram dificuldade vêm muito marcadas por esse fracasso, como uma falha, um defeito, e questionando, né, por que com elas, né? E muitas vezes a gente sabe que às vezes não é nem culpa só da mulher, né? Tem uma grande porcentagem, tem a parte do homem, e normalmente ela carrega sempre essa culpa muito maior do que do homem. Sim. Como se o defeito, o fracasso, a falha fosse dela, né? Então, hoje em dia, tem um incentivo muito grande, ou mesmo nas clínicas, para as consultas de diagnóstico mesmo, de avaliação, para que seja feita com o casal, né? Então, tem a estatística de quantos homens também, hoje em dia, até com estilo de vida, né? Isso vai mudando também a qualidade do espermatozoide, então tem muita coisa que tem que ser avaliado do casal e não e a partir do momento que se identifica se é do homem o fator, né, de dificuldade ou a mulher, o quanto também não depositar a culpa né, no cônjuge, né? Mas geralmente as mulheres vêm com e que com tudo delas é mais difícil, né? Complicado, porque por mais que seja uma dificuldade masculina, quem vai passar também pelo tratamento, se precisar, né, de uma fertilização in vitro, vai ser no corpo da mulher, né? Então... E é muito interessante porque eu acho que a gente é educado dentro até do processo da nossa vida. Primeiro você vai ter uma profissão, vai se consolidar profissionalmente, você vai estudar. Então, assim, existem várias informações que são colocadas na nossa cabeça que a gente precisa ser alguma coisa, precisa estar estabilizado, mas a gente não tem uma questão educacional e preventiva de preparar uma família. E eu acho que quando a gente se depara com esse enfrentamento, que às vezes a gente acha que vai dar tudo certo e não dá, isso é muito frustrante realmente para a mulher, porque ela não foi preparada para isso. Porque no estudo ela tem um controle. Eu vou estudar tal coisa, eu tenho controle. Vou galgar certas coisas, eu tenho um certo controle. Mas às vezes nessa questão reprodutiva, às vezes foge do controle e isso impacta e gera uma frustração gigante para a mulher. Porque realmente ela não está preparada para como vou constituir uma família e lidar com isso. E às vezes eu acho que vira uma avalanche nessa mulher, né? Porque imagina a cobrança dela com ela mesma e a cobrança dos outros. Porque quem nunca ouviu? E aí, quando é que você vai ter filho? Né? Toda mulher já ouviu isso um dia na vida. Por mais que quando é que você pensa em ter filhos? Não, a pergunta não é você pensa em ter filhos, não. Quando você pensa em ter filhos? Então tem essa cobrança do externo também muito grande. E até o que tem sido trazido nos congressos, então só não apenas na parte da psicologia, é justamente esse acesso à informação. O quanto ao longo da nossa vida, mesmo as consultas que as mulheres geralmente vão ao ginecologista muito antes do que o homem, né, ao urologista, mas o quanto o ginecologista
que não tem uma especialidade na área de reprodução, às vezes falta essa pergunta, né? Lá no início mesmo, quando é claro que é muito difícil você aos 20 anos você fazer um planejamento, mas os médicos eles trazem muito essa visão do quanto é importante ter a mulher ou ter o casal, mas ter o homem também, mas ter acesso à informação de que ela pode, se ela deseja, ou se ela não sabe ainda, mas o importante é de que ela tem recursos para poder pensar nesse projeto parental, então no planejamento familiar, né? Então, eu não estou nem dizendo, porque hoje em dia tem muita questão, né, de congelar óvulos, mas para que faça uma avaliação, porque a gente tem muito medo da gravidez, né? Então, na gravidez na adolescência, então a gravidez, né, ela é vista muito como tem que ser evitada, né, na nossa sociedade, culturalmente falando. Então, já nas consultas, é até assim, quando que vai começar a tomar o anticoncepcional, ou, né, para evitar a gravidez, para que isso não interfira nos sonhos, mas não tem tanto acesso às informações de que se deseja, então como que pode ser avaliada essa fertilidade, ou mesmo esses tempos, né, da vida ou da mulher. Por isso mesmo, é tão né? importante esse tipo de conversa para passar informação, porque eu acho que essa informação, às vezes, ela é reduzida, não se fala tanto desse preparo tanto da mulher para esse processo. É o que você falou, a gente é muito mais colocada na nossa cabeça como evitar. Foi até o que a gente falou na abertura. A gente é educado, não, você agora não pode evitar. A gente passa a maior parte da vida evitando. E é num período muito curto que a gente se prepara para engravidar, né? Só que às vezes esse processo não é tão como deveria, com sucesso, um sucesso como a gente gostaria que fosse. Sim. E daí vem a culpa também por esse adiamento, né, do momento de tentar engravidar. E pensando que hoje em dia a mulher busca cada vez mais tarde engravidar, né, porque para ter uma estabilidade financeira. Antigamente se engravidava 18, 20 anos, a mulher já engravidava, estava super fértil. Hoje, a partir dos 30, normalmente, que a mulher começa a pensar em engravidar. Então, a gente sabe que isso vai cada vez mais dificultando esse processo. E junto com isso, a gente percebe, acho que dentro de uma relação conjugal, que às vezes dentro dessa dificuldade, né, do casal engravidar, pode ter alguns conflitos. Acredito muitas vezes que você pode estar sabendo no seu consultório, às vezes até o marido presente, porém você sabe que a mulher sofre sozinha, ainda não existe o acolhimento desse marido e às vezes a dificuldade de entendimento do homem com relação a toda a dor da mulher. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Muitos ficam afastados, tem um sofrimento. Eu já tive a oportunidade de atender homens, né, que é reduzido, vamos dizer assim, em comparação aos atendimentos com as mulheres, mas eles ficam muito perdidos, né? Se a gente for pensar nessa dinâmica, né, do casal, quanto que a sexualidade ela é muito mais ampla do que o objetivo reprodutivo, né? Então, passa-se daí a relação, né, do casal fica mais focada ou reduzida, direcionada para ter filhos. Né? Resumindo, então, assim, o casal só vai namorar e a mulher está pensando só em ter filho, não no prazer de ter a relação com o homem. Quando está nesse processo, então, ou mesmo quando se identifica, né, quando tem um direcionamento daí médico do qual tratamento seguir, então quando tem casais que precisam, eles fazem toda uma programação, né, para antes de uma FIV, né, então de uma fertilização in vitro, tem o coito programado, né, então assim, de poder mesmo ter o momento ideal, são tantas tentativas tenso, né? de controle e que isso desgasta muito, porque deixa, né, de ser natural e passa a ser algo a ser atingido e conseguido e conquistado. Então, tem hora para, né, para ter uma relação sexual, tem um momento, perde muita coisa o encantamento da relação. Né? Então, e daí nisso, eu vejo que a maioria dos homens eles vão se afastando e se fechando.
E a mulher nessa angústia, nessa ansiedade para, não que eles não desejem filhos, né? Mas assim, é um movimento que eu vejo que eles ficam mesmo sem saber como apoiar, né? E a mulher sente mais nesse sentido do próprio corpo, ou se vai passar por um processo de estimulação ovariana para fazer, né, a fertilização. Então, as injeções de hormônio, mexe com o humor. Mas eu ia comentar de alguns homens que eu atendi que, ao ver a mulher mais até ansiosa ou até deprimida, o quanto eles sofrem calados também, né? E daí não conseguem mesmo dar suporte. Não Né? administra o sentimento, né? Porque eu acho que são sentimentos novos, os quais ele não sabe administrar mesmo. E daí não sabe nem se apoiar, não vai saber apoiar o outro também. Sim. E por isso a importância do seu tratamento. Então, que algumas clínicas, ou mesmo no consultório, a gente atende o casal para uma entrevista, para identificar como eles estão, né? E em muitos casos é importante o acompanhamento individual, né? Para que eles tenham mesmo um espaço para poder falar sem se preocupar de como o parceiro vai ouvir ou vai se incomodar, então para poder mesmo ter uma abertura, né, para fala. E muitos casais terminam o relacionamento durante esse processo, né? Chega a esse ponto, né? O índice de divórcio durante o tratamento acaba tendo um índice que é alto, né? Eu não saberia dizer exatamente a estatística, mas o que a gente vê na clínica, na experiência, primeiro alguns se fortalecem. Tem aqueles que se fortalecem, né? Mas os que não lidam, né, com essas frustrações, ou mesmo não conversam, não falam a respeito do próprio sofrimento e vão se isolando afetivamente, daí a chance, né, de não ficarem juntos frente, né? é grande. E às vezes conflitos anteriores até. Sim. Né? Assim, já veio se somando. Alguns casais já estão em sofrimento sem muito ter essa percepção. E daí acham que também ter filhos vai trazer uma mudança, vai resgatar, e daí a gente vê o quanto aumenta, né, a ansiedade e as dificuldades mesmo. Por isso que o trabalhar o lado emocional, ele é importante em todas as etapas dessa vida, principalmente nesses momentos, né, para poder dividir esse fardo, dividir, né, dividir essa jornada, que não é fácil para nenhum dos dois, independente de onde esteja ali a questão principal que está dificultando. E principalmente, eu acho, quando as mulheres ainda passam por todo o processo da FIV, que ainda é um processo mais longo, porque tem várias fases, né, que ela pode passar. Se realmente não tiver esse apoio emocional, ela não tem estrutura para isso. Eu já vi casos de mulheres 6 anos tentando engravidar, várias dificuldades e sem equilíbrio emocional, como faz? E daí é importante, né, perceber que o corpo, trazendo um pouco da psicanálise, mas assim, que o corpo ele vai para além do biológico. Então, quando eles entram também numa busca mais angustiada mesmo, né, desenfreada, eu ia falar, numa busca automática para realizar esse desejo de ter filhos, o quanto o desejo de ser mãe, de ser pai, fica diminuído. Não sei se dá para entender, mas assim, a partir do momento que o objetivo é o tratamento e conseguir um beta positivo, um resultado, um sucesso, e o desejo de ser pai, de ser mãe, e pensar nessa questão de como é que está a relação, ou mesmo o que se espera desse bebê, né? Fica às vezes esquecido, né? E entra numa angústia, numa ansiedade muito grande realmente de seguir, né? No próximo tratamento, né? Então não tem muitas vezes espaço para sentir, seja a perda, né? Seja a frustração,
seja lidar com aquelas emoções, né? Tem uma amiga minha que há muitos anos ela começou a me contar quando o irmão dela estava nesse processo de tentar engravidar com a esposa e eles não estavam conseguindo. E por meses ela sempre contando para mim o que estava acontecendo e o irmão dela mora em outro país e ela sempre me contando e eu só analisando. Eu cheguei num ponto que eu falei para ela, viu? O seu irmão, ele quer engravidar ou ele quer, a esposa quer engravidar ou ela quer ser mãe? Porque eu vi o tempo todo o desejo de engravidar, uma luta assim para engravidar. Engravidar, eu entendo que engravidar é uma coisa, ser mãe pode ser outra, né? Porque existe os casos de adoção, os casos onde você faz, aproxima vínculos dentro da família, de amizade, que também tem essa questão. Então, eu acho que muitos casais se param nessa etapa do tipo, agora eu preciso engravidar. E esquecem que o resto é uma trajetória muito maior, né? A maternidade, a paternidade, né? O pós-parto, enfim, tudo aquilo lá é muito maior, né? E esse é um cuidado que tem que ter nessa área, né? Porque hoje em dia, com as novas tecnologias mesmo, que elas vêm para ajudar muitos casais, e não só, né, que a gente está falando do casal homem, mulher, ou hétero, mas tem, né, os casais homoafetivos, tem hoje as novas configurações familiares, né? Então eles buscam, né, a reprodução humana assistida para realizar sonhos, né? Então é diferente do casal que chega também muito frustrado, porque às vezes o casal homoafetivo é a busca, é onde eles vão conseguir se realizar mesmo como pais, né? Então é uma trajetória diferente. Mas eu ia comentar que nesses tratamentos, com as novas tecnologias, fica uma esperança de que que você vai conseguir. Só precisa de mais uma tentativa. Então, é como se você se dedicasse, você vai alcançar. E isso é muito delicado, né? Porque não é expectativa, assim. Né? Gera sempre uma expectativa, e daí quando não atinge, frustração, não atinge, frustração. E já vi vários casos, e acredito que você também, de mulheres tentando, e daí não conseguiu, desencana, relaxa, tira o peso, engravida. Então a gente observa também como essa questão emocional também impacta diretamente a reprodução, né? Porque eu acho que a gente fica tanto na ansiedade e na tensão que o corpo também, às vezes, não funciona adequadamente por essa sobrecarga. Sim, e daí a questão de que não é só biológico, né? Orgânico o corpo. Então, assim, é um corpo que ele é libidinal, ele é erogenizado, ele tem uma história, é marcado, né, por muitas questões, então do quanto a gente vê exatamente, né, que muitos, e daí tem a questão da fertilidade, né, que a gente também trabalha, né, nos atendimentos, assim, ou escutando esse desejo de engravidar, de ser mãe, de ser pai. Então, o quanto muitos casais eles chegam muito inférteis na vida, pelo sofrimento, pela angústia. Então, eu vejo até que é um direcionar, quando esse relaxar, né, às vezes quando diminui aquela tensão, será que aí não está direcionando esses desejos para outros desejos, né? Não que tenha que mudar o desejo, mas também quando foca, né, somente, tem mulheres que fazem isso, eu vou parar a minha vida pro tratamento, então eu vou ficar em casa, vou fazer repouso, logo depois da transferência embrionária, né, eu vou me dedicar a esse projeto, mas daí o quanto essa fertilidade em relação a outras questões da vida fica também muito reduzida, né, então esse olhar para outros desejos também acaba sendo importante, né, e até questionar esse desejo, né? Acho que ter um espaço para poder falar disso. Então, para que lugar vem esse bebê, né? Qual que foi? Você sempre quis, né, ser mãe? Como que surgiu essa vontade, né, de engravidar, ou mesmo de procurar tratamento? Como é que está a relação
do casal, uma série de fatores que daí, porque esse bebê ele já existe, né, no imaginário, Sim. né, o bebê ele já existe antes mesmo do nascimento. Ela já está vivendo a maternidade já aqui, sim, não é verdade? Né? E sempre o bebê real vai ser diferente do imaginário, né, do imaginário. Então, ainda mais na reprodução assistida, vão ter obstáculos importantes para olhar para essa parentalidade também, né, que é uma construção. E Mari, você falou de várias interfaces aí, várias abordagens dentro do mesmo assunto. A gente recebeu uma nutricionista há um tempo atrás que falou sobre as causas orgânicas de infertilidade que estavam relacionadas 50% homem e 50% mulher, ou seja, não adianta falar que a maioria é a mulher que é a principal ali, né, o problema. E foi muito interessante a conversa dela em relação à nutrição. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho interdisciplinar aí, das diversas áreas em relação a essas tecnologias de reprodução. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que é bem importante ter um trabalho interdisciplinar, né, porque o quanto, até o olhar para os profissionais, né, da saúde, porque eles também, geralmente a enfermeira, né, a enfermagem, fica muito próxima, né, desses casais, então eles, às vezes é onde o casal, a mulher acaba também falando ali numa consulta, né, com a enfermeira, de algumas questões dela, ou do quanto essa enfermeira também pode identificar um sofrimento emocional e encaminhar, indicar. Então, e também quando tem um resultado negativo, a equipe sofre, né? Porque estão ali também nessa busca, né? Para que o casal tenha o bebê no colo, né? Que esse seja o resultado, né? Mas então, desse trabalho, eu acho que é fundamental os profissionais se comunicarem, né? Se falarem. Então, para que tenha mesmo uma compreensão de como tá, né, que ele seja o sofrimento, porque eu recebo, então, muitas falando, nossa, tem tanta coisa para fazer, alimentação, eu tenho que mudar meu estilo de vida, eu tenho que fazer exercício físico, né, muita coisa que o médico indicou para eu mudar né, de estilo de vida, eu mesmo tenho que ir na nutricionista, então, assim, chegam com uma sobrecarga ainda se sentindo também insuficientes no tratamento. Sim. Então, conversar com a equipe, com o médico, com a nutricionista, com a enfermeira, assim, de olhar para aquela paciente, porque é singular, né? Acho que isso também do atendimento, né, psicológico, a gente vai olhar para aquela pessoa, né, para aquele sujeito. Então, e daí poder ter uma discussão de caso, com ética, né, com sigilo, mas nesse sentido da importância de ter um olhar, olha, essa paciente está se queixando muito que ela não consegue fazer tal dieta, e ela trouxe isso para mim, né? Então é uma questão no atendimento, eu vou trabalhar em outra ótica, mas como será que isso dá para ser conversado, né? Eu sugeri que ela viesse conversar com você, então daí a nutricionista repensa, faz um ajuste, acho que tudo para poder mesmo ser bem individualizada e para que tenha esse acolhimento, né, exatamente, da equipe toda. Legal. Isso é fundamental. E a gente também, eu acho que é muito importante a gente trabalhar também essa multidisciplinaridade e esse acolhimento, principalmente porque existem aquelas mulheres que têm a dificuldade de engravidar, mas existem aquelas que têm aqueles abortos recorrentes e enfrentam o luto, né? Tem gente que já teve 3 abortos, conheço pessoas que já tiveram 3 abortos consecutivos e isso não é fácil para a mulher. Como que você trabalha com essas mulheres que sofrem esses abortos, esses lutos? Isso é bem importante, né? Porque precisa de um espaço. Né? Então, um espaço entre um tratamento e outro, entre uma tentativa e outra, né? Para que possa mesmo elaborar aquele luto. É um luto, né? Então, pode não ter conseguido engravidar, né? Ali já é uma perda, porque já tem uma frustração. Então, quando engravida e tem o aborto, vem mais um luto, né? Daquele bebê que às vezes já tem nome, né? Então, o próximo tratamento muitas vezes não vai ser aquele bebê. Eu digo
emocionalmente falando, né? Que não vai ser, não vai, mas Sim. emocionalmente falando, precisa dar um lugar para aquele bebê, né? Que pode parecer que a gente está falando de algo muito abstrato, mas que não é, né? Já está na rede familiar, já esse bebê já existe, né? De uma forma na linguagem, na rede desejante que a gente fala dos próprios pais. Então, precisa cuidar, né? Dar um espaço psíquico para que entenda que aquela é uma dor. Tem mulheres que acabam lidando de uma forma mais prática, objetiva e sentem de um jeito não tão intenso. Mas geralmente, mas daí em algum momento esse sofrimento vai aparecer, né? Então é importante esse espaço. E eu já recebi mulheres que estavam nessa busca, né, pelos tratamentos e que ela já tinha feito, eu acho que ela tinha feito 5 FIVs e daí ela não aguentava mais. Não que ela não quisesse, mas não que ela tinha decidido parar, mas ela estava exausta, né, emocionalmente. Então ela no caso dela foi interessante, foi um atendimento. Ela me procura com uma questão e daí ela fala, eu vou viajar. Né? Porque tem isso, né? Se você está no tratamento, você não pode planejar uma viagem, né? Às vezes quando você está fazendo, esperando mesmo, né? Todo o processo. Então, ela falou, agora eu vou então viajar, vou Relaxar. pensar em outras coisas e para depois retomar. Né? Então eu vi que para ela fez muito sentido de ter um espaço para justamente ela se autorizar a fazer isso, né? Não fui eu que, né, sugeri, falei, mas ela mesma se escutando, né? E não é um caso só, tem muitas que precisam às vezes desse tempo, né? Que seja o tempo para elaborar uma perda, o tempo para elaborar tantas dificuldades que estão sendo enfrentadas, de certa forma distraindo a cabeça um pouco para dar espaço também a outros projetos, né? Porque eu acho que quando a mulher ela entra nesse projeto da gravidez, da maternidade, a mulher principalmente, né? Ela desfoca do todo, né? A gente fica muito focada. E se isola. E se isola. Muitas vezes, né, o não falar sobre o tratamento, não falar que está tentando, esse termo tentantes, né? Já é um termo que é falado, né? As tentantes, né? O trabalho com tentantes. Isso a gente questiona um pouco o termo, porque parece que já fica marcado como algo que não alcançou e como se tivesse, como que eu vou dizer, já com uma negatividade, né? Então, é claro que depende de cada um, de como cada um vai entender, não é meio cruel, né? Sim, tentante. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Se reduz, então ela vai, ela é a tentante. Ela não é mais a profissional, ela não é mais a filha, ela não é mais. Então, isso acho que também é algo que marca e de uma forma que nem sempre é positiva, né? Ô Mari, eu queria que você falasse uma coisa pra gente. Você falou um pouquinho de como a psicanálise enxerga o desejo de ser mãe. Você falou um pouquinho pra gente, né? Eu queria que você falasse pra gente qual que é a diferença, que essa é uma dúvida de muita gente. Qual que é a diferença entre o psicólogo e o psicanalista? Você é os dois, né? Você é psicólogo e é psicanalista. Isso. E falasse um pouquinho mais dessa relação sobre a psicanálise no desejo de ser mãe, também em comparação a essas transformações sociais e culturais ao longo dos últimos anos. A diferença inicial em relação ao psicólogo e psicanalista é que o psicólogo ele então faz a graduação em psicologia, o psicanalista não tem uma graduação e a gente, na verdade, reitera a importância de não ter um curso de formação. Um curso de formação existe, não ter uma graduação, porque a formação do psicanalista ela é de outra ordem, né? Então, não é o diploma que vai autorizar aquele profissional a ser psicanalista. É uma formação contínua, né? Eu fiz a formação de 3 anos numa instituição, tem as escolas de psicanálise, as instituições, mas a formação a gente considera que é o tripé, que é a análise pessoal,
né, a parte da supervisão clínica, então levar os casos para uma supervisão e a teoria. Então isso é contínuo, né? Então é algo que, porque muitos acabam se tornando psicanalistas por outro caminho, né? Que não pela própria análise pessoal. Então muitos fazem análise com um psicanalista por muito tempo e às vezes e daí se identifica e quer também ter esse trabalho, né? Sim. Então, ou tem uma outra formação, uma outra graduação e por algo, né, daí é muito particular mesmo que procura estudar e ter uma formação em psicanálise, né? Entendi. E na clínica tem diferenças, né, do psicólogo. Por exemplo, no congresso a gente tem psicólogos de várias abordagens, então tem psicanalistas, geralmente os psicanalistas são psicólogos também, mas com visões diferentes que eu digo sobre o ser humano, né, sobre o sujeito. Então, na psicanálise a gente vai escutar o inconsciente, né, não é uma abordagem que a gente vai olhar, vai analisar ou avaliar o comportamento, né? Ou algo mais observar, que dá para se observar, né? É o inconsciente, então, que vai estar na palavra, na forma com que a pessoa então comete às vezes atos falhos, tá na linguagem, né? O inconsciente não é aquela ideia também de estar muito profundo, escondido, não, né? Os psicanalistas, né, a abordagem lacaniana que eu estudo, a gente considera que está na linguagem. Então, é uma escuta que é através da associação livre, na clínica, então é através da palavra, e que a gente vai ter daí toda uma fundamentação teórica, mas para escutar e principalmente para ver a posição daquele sujeito frente aos problemas e às relações. Não sei se ficou muito confuso. Não precisa fazer uma análise muito profunda lá para entender essa parte da psicanálise. Porque quando eu penso em psicanálise, eu penso naquele ambiente todo diferentão, o divã lá e, sei lá, umas coisas mais profundas. Não tem nada disso, é um bate-papo também. O profundo é porque tem acho que essa vinculação do profundo com a psicanálise, não com algumas abordagens psicológicas, porque realmente a análise, ela leva tempo, né? Então, não dizendo que que não vai funcionar, ou que é muito demorado, que às vezes tem essa ideia também, mas o leva tempo é porque justamente não é uma adaptação, não é o comportamento que a gente vai adaptar a uma situação, né? É a pessoa poder se olhar, né? Então, até perceber como que ela se posiciona, né, frente ao outro. Então, tem sim o divã, que é uma ferramenta, até para que possa falar de um jeito mais livre, sem censura, né? Porque ali não vai ter mesmo julgamento, não vai ter. Para que fale, para que deixe mesmo, não tenha medo, né? Não tenha receios. Então, o divã, às vezes, ele é uma ferramenta para justamente facilitar essa associação livre. Né? Entendi. Mas o profundo é porque a gente não busca uma causa e efeito, né? Ou um diagnóstico de uma doença, né, para ser curada, né? Então, de patologizar, vamos dizer assim, de dar um nome para uma doença emocional, a gente vai ver a história, né? Assim, pela fala, né? Claro que tem, sim, às vezes o processo de resgatar, que leva a falar da infância, de algo né, que não é do aqui e agora, mas a gente trata do sofrimento daquele sujeito. Né? Mas eu acho que para a mulher, né, que está passando por esse processo, independente, psicólogo, psiquiatra, é o que ela vai se sentir melhor, né? Eu acho que é o que vai acolher ela melhor. Isso, tem o psiquiatra, o psicanalista, né? Acho que do psicólogo e psicanalista. O psiquiatra, ele também muitas vezes entra com medicação, mas o importante é porque muitos não vêm procurando a psicanalista ou a psicanálise ou a psicóloga, terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra abordagem. Não, realmente é esse trabalho, né, que vai
considerar ali a parte afetiva, emocional, o sofrimento. E o que a gente observa muito, eu acho que essas mulheres que estão passando por esse processo, o quanto eu acho que elas sofrem caladas. Eu acho que a rede de apoio normalmente, quer dizer, acho que normalmente não tem rede de apoio. Acho que por mais que o outro acha que entende, normalmente não entende. Fala, fica tranquilo, vai passar, enfim, não entende a dor realmente que a pessoa está passando. Sim. Né? E mesmo que, né, a gente falou do marido, ele está lá do lado, mas ele não está passando pelo processo. Ele não entende realmente o processo e a dor da mulher. Os familiares, muito menos, que não passaram. Entende muito mais aquele que já passou. Mas aquele que não passou, é difícil a compreensão. E eu acho que por isso é importante a busca de profissionais adequados. Para que essa mulher não sofra tanto em silêncio, como muitas sofrem, né? Porque tem dificuldade em dividir, de falar, de compartilhar. E acaba se isolando, né? Acaba porque nem todas querem falar sobre o que está passando com o familiar, né? Com uma amiga, então, porque para justamente às vezes se defender do que pode escutar, né? Então, também por achar que o outro não vai validar a sua dor, não vai compreender, né? Então, porque mesmo retomando as perdas gestacionais, é um sofrimento que não é, né, na sociedade, ele não é validado mesmo, ele é silenciado, né? Então, foi no começo, acontece, então de não realmente compreender, né, aquela dor. Então, e muitas se isolam porque trazem até, né, na clínica assim, eu tô tanto querendo engravidar e uma pessoa engravidou e não estava nem planejando, né? Falas que ou de participar de eventos onde vai ter bebês, né? Então, do quanto isso afeta, né? Então, só que daí esse isolamento, né? Então eu vou deixar de ir porque eu tô com essa dor, né? Eu tô angustiada, não tô bem, não vou. Né? Então, só que isso acaba daí isolando, né? E impossibilitando mesmo a pessoa, né? Até de compartilhar aquilo que está difícil, né? Então, no ambiente profissional, acho que no consultório, na escuta, né, do psicólogo, do analista, ali ela se sente também mais à vontade, né? Ou para falar, né? Autorizada a falar e uma abertura maior, né? Eu fico só observando, assim, eu escutando as suas falas e o quanto é necessário ter esse apoio técnico, né? Mas ao mesmo tempo para cuidar de todo esse lado emocional, porque não é fácil. E eu conheço mulheres aí que passaram uma vida toda nesse processo e frustração atrás de frustração. O quanto isso deixa, e como a gente já falou, você falou, deixa a pessoa focada só naquele projeto maior, acho que aquele é o projeto da vida, enquanto você se fecha para outros projetos que você tem para viver enquanto estiver por aqui, né? Então, cuidar do lado emocional é muito importante. Claro, buscar a causa orgânica se existe algum problema, mas cuidar desse lado emocional, porque o casal precisa continuar casal, né? Durante o processo, depois que tem filho, né? Que também daí já é outro assunto. Daí tem filho, já é outra outra chance de rompimento de casais, é quando a criança tem lá seus 2 aninhos, porque dá um estresse grande na família quando tem um bebê. Então, tudo isso é tão importante, né? E é nessas horas, Ju, que eu fico muito feliz pelo nosso canal, porque a gente pode dar voz, né? A gente pode dar voz, porque tem muita mulher, casal, mas muita mulher principalmente, que sofre em silêncio, que talvez vai olhar esse episódio aqui e ninguém está sabendo de nada do que está acontecendo na vida dela. E isso vai trazer sofrimento para as outras áreas. Então, que bom que a gente pode falar com você, Mari, para poder trazer luz, trazer informação e saber direcionar para elas procurarem ajuda, né? Nem que seja um trajeto que tenha às vezes até uma decisão de não quero mais. Sim, claro. Né? Isso pode acontecer, né? Porque daí tem as tecnologias, mas dependendo o casal, a mulher, ela pode, e daí isso não ser visto como uma desistência, né? Porque o desejo ele pode
se tornar outras coisas, né? E não se reduzir à maternidade. Legal que você falou sobre desistência, né? Porque muita Sim. gente vai ler como desistência Fracasso, e não é a palavra, né? desistência, não, é um limite, né? Assim, é poder reconhecer o próprio limite. E limite que pode ser entendido, compreendido ou elaborado não como né, não quero mais, ou sou fraca, estou enfraquecida, preciso ser forte, então de continuar até conseguir. Não, mas é de reconhecer que tem limite para o corpo, para a vida, nas relações. Não, então... E ela está bem resolvida com essa decisão. Né? Isso é fundamental. Né? Ela está resolvida, não quero mais, estou decidida, fiz o que tinha que fazer, fez todas as minhas tentativas, agora sigo em frente e tenho outros objetivos na minha vida também. Sim. Né? O Mari, agora a gente vai dar início à sessão mitos e verdades. Eu vou falar uma frase e vou perguntar para você se é mito e verdade, daí você me responde, tá? Tá. Não falar nada sobre os meus problemas me protege do sofrimento. Mito ou verdade? Mito. Mas também tem que sair falando para todo mundo? Talvez não, né? Eu sou dessas. Eu saio falando para todo mundo. Também não pode, né? Tem que ter um limite. Sim. O não falar não vai proteger de sofrer, né? Porque muitos, como a gente está dizendo, sofrem sem até reconhecer o que está sofrendo, né? Qual é a causa do sofrimento? O que me traz sintomas no corpo? O que me traz uma angústia, uma ansiedade, uma inquietação, né? Que às vezes nem chega a identificar o que traz esses problemas. Então, o falar nem sempre é fácil, mas é a partir da fala que isso vai poder se tornar menos sofrido, né? Então, é mito não falar, porque tem outros caminhos também que o sofrimento vai se manifestar, né? Se não for pela fala, o corpo também vai dar sinais, né, desse sofrimento. Então, fala... Então... Mesmo quando não é possível ter um filho biológico, ainda é possível reconstruir o sonho de ser mãe? Sim, verdade. Porque a gente vai encontrando, é claro que a genética, né, as mulheres, os casais, eles têm, a maioria vem com o desejo de ter um filho biológico, né, porque quer transmitir tudo, né, ter uma transmissão parental também pela genética. Então, reconhecer no filho traços de si mesmo, né, ou físicos. Então, mas isso a gente vê que nessa área a gente pode ser mãe, né, sem ser ter uma carga genética, né, ou ser pai. Então, tem adoção, tem muitas formas, né, de você realizar esse desejo, né. Então, e a gente vê que hoje em dia a medicina também fala muito em epigenética, né, na transmissão, então que não na carga genética né, de conviver, e para a psicanálise a transmissão ou a construção parental, ela não vem da biologia, né, porque é meu filho, né, meu filho biológico é que eu amo. A gente costuma dizer que todo bebê, de certa forma, ele vai ser adotado. Né, adotado por aquele pai, por aquela mãe, não necessariamente pelo genitor, né? Ser pai, ser mãe não significa que é o genitor ou a, né, genitora, né? É aquela relação que é construída e eu vou adotar nesse laço afetivo, né? E aí você consegue ver semelhanças nesse filho, mesmo não tendo seu DNA, né? Sim. Eu acho que é meio parecido com o que falam de casais, porque dizem que os casais, quando eles convivem muito, eles ficam até parecidos fisicamente. Então, eu acho que isso também pode acontecer na adoção, né? Então, repetir comportamentos, mesmo ter essa semelhança física, né? Eu acho interessante isso. E nas tecnologias também de ovo doação, então de receber um óvulo que não... Então, eu gestar um bebê que não é pelo meu óvulo, ou mesmo que não tem, né, que seja de banco, ou uma doação, ovo doação de um parente, ou mesmo a carga, né, o espermatozoide do marido ser de banco, né, de sêmen. Então, tem muitas possibilidades para realizar esse desejo, né, de parentalidade. Próximo mito ou verdade. O desejo de ter um filho é sempre natural. Mito ou verdade? Mito. Né?
a gente fala aí de uma construção. Então, não é instintivo na nossa, né, na nossa visão, na psicanálise, o quanto, claro que o desejo ele existe mesmo antes do bebê nascer, como eu falei, né, no imaginário, já aquele bebê já tem um lugar, né, quando ele é desejado, mas ali na relação é algo que vai ser construído, né, então muitas mulheres, às vezes, quando nasce o bebê, não sente aquela conexão toda já pronta ou falada, ou que já ouviu, né, que tem que ter, que é instintivo, que você vai saber cuidar, vai saber amamentar, vai saber fazer tudo, e não, né, é algo ali a ser mesmo construído, né, então, claro que tem um saber, né, não é, hoje em dia, no tema da parentalidade, tem muitos manuais e algo que também engessa, né? Então, e às vezes até desnaturaliza um processo, né? Ali na relação com mãe e bebê. Então, não é nesse sentido de falar que não tem um saber materno, não. Mas é algo a ser construído naquela relação, né? Naquele vínculo que se inicia né, já mesmo antes do nascimento, mas que ali não é algo pronto, não está pronto. Né? E última, a mulher se sente menos mulher quando não consegue engravidar? Mito ou verdade? Mito. Vamos pensar, né, isso generalizando, né? Então, de pensar que se uma mulher não tiver filhos, ela vai ser menos mulher, né? Então, até falando da psicanálise, Freud, quando ele estruturou, né, a teoria, ele entendia que, ele teorizou de que os filhos, a mulher ser mãe, ter filhos, seria algo que teria uma representação simbólica muito importante, né, comparado ao falo, que é algo fálico, né, então de completude, então de dar essa importância, né, isso depois foi sendo reestruturado, mas, né, muitas mulheres podem ser férteis e produtivas e realizadas, né, não sendo mãe. Legal. Mari, eu já falei e vou repetir que eu acho que é um assunto necessário para, né, buscar esses silêncios que a gente tem hoje entre essas mulheres. E eu fico muito feliz de poder te trazer e falar sobre isso. Quero te agradecer mais uma vez por ter participado. E para a gente finalizar o episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas mulheres, para esses casais, enfim, para quem você acredita que vai ser interessante deixar uma palavra de apoio, enfim, aquilo que vier na tua cabeça agora. Bom, né, eu acho que o principal é saber que não precisa sofrer de uma forma isolada, né, de que o isolamento acaba trazendo repercussões às vezes incuráveis nesse sentido, né, de não busca por um acolhimento, por um tratamento, por um apoio, né, então sair desse isolamento, né, de achar que não vai ser compreendida, né, é importante para entender que tem sim, né, tem espaço para que seja validada essa dor, esse sofrimento, para que seja compreendido e para que busque, né, alternativas e caminhos nesse percurso, né, que é mais uma questão da vida, né, e que elas podem se sentir sim amparadas, né, e principalmente quando tem uma equipe que cuida, que está ali disposta a ser esse suporte, né. Acolhimento é tudo. Muito obrigada por ter vindo. E para você que está aí assistindo, conseguiu ficar aqui até o final, aproveita para encaminhar esse vídeo para aquelas pessoas que precisam ouvir essas palavras. O Saúde em Diálogo fica por aqui, mas a nossa conversa sempre continua. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Aê! A nossa final. Ai, a gente estava longe.